boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Márcio Faria, eu sou professor de Processo Civil e membro do IBDP, e hoje estou aqui para receber o professor Marcelo Abelha, nesse nosso projeto Esquenta Jornadas. A professora Rogéria Dotti logo estará aqui conosco também, pediu que eu começasse os trabalhos, até em respeito ao horário, a respeito de todos que estão aqui nos assistindo. Da mesma maneira, o professor Heitor Sico, que daqui a pouco estará aqui conosco também, para dialogar conosco sobre o tema da execução. Um tema que é muito caro para mim, é muito caro também para o nosso querido professor Marcelo Abelha, o mais novo professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu aproveito, então, para não só recebê-lo, como também parabenizá-lo em meu nome, em nome do IBDP. Todas as homenagens são poucas para você, meu caro professor Marcelo Abelha, por seu título recentemente conquistado, uma tese certamente que vai trazer muitos frutos para nós aqui da academia, e para todos os operadores do direito, em especial aqueles que gostam do processo de execução. Então, para começar esse nosso Esquenta Jornadas, esse nosso projeto do BDP, eu queria agradecer a presença do professor Marcelo Abelha e passar logo a palavra para ele, para que a gente pudesse começar a trocar algumas ideias sobre o tema da execução. E a nossa ideia aqui é, de fato, receber o máximo de pessoas possíveis para discutir temas que vão ser mais aprofundadamente debatidos lá nas jornadas de processo. E eu faço aqui, mais uma vez, o convite para todos estarem presentes conosco lá em Gramado, em outubro. As inscrições estão abertas. Esperamos que nós possamos nos encontrar presencialmente na belíssima cidade de Gramado. Então, meu caro Marcelo, mais uma vez, boa noite, obrigado, a palavra é sua. Bom, boa noite, Márcio, boa noite, Beatriz, boa noite, colegas aí que estão assistindo, participando, que estão aqui conosco. Eu agradeço aí o convite que me foi feito pelo IBDP, em nome da professora Rogéria. Lamento ainda que não houve a entrada do Sica, mas ele mandou uma fotografia para a gente da banca na qual ele está participando nesse momento, inclusive com o nosso presidente, com o Cássio, né? Então, vi a foto do Cássio também. E é uma alegria estar aqui. Estou como se eu estivesse na cozinha da minha casa, com o Márcio. Márcio é meu amigo de academia e a gente tem estreitado mais essa amizade. E somos, como disse o Sica, daqueles que cabem numa Kombi. Quem gosta de execução não cabe numa Kombi. Então, pegar os 9 participantes, ele chegou agora. Pessoal, boa tarde. No laço aqui, com 3 minutos de atraso, porque eu estava numa banca de doutorado que começou às 2 e acabou só agora. Sem intervalo direto aí. Eu falei até isso para o pessoal. O pessoal Sica mandou até a foto. Coitado, ele está lá na banca. Enfim, não deu nem tempo de tomar café, coitado. Para o candidato que está lá é até bom, né? Porque o cara falou assim, o cara está atrasado, tem que sair, enfim. O suplício termina mais rápido. Tem hora para acabar, né? Verdade. Então, eu estava fazendo a introdução, agradecendo aí ao IBDP, a Rogéria, pela oportunidade. Achei essa iniciativa do Esquenta bem sugestivo, né? E isso me lembra quando eu dava aula, quando a primeira vez que eu comecei a dar aula na PUC, e me jogaram para um horário miserável para sexta-feira, às 9 horas da noite. E aí eu falei, tô ferrado, ninguém vai assistir minha aula. E minhas aulas estavam enchendo, e o pessoal falou assim, mas o que está acontecendo? O que você fez para encher o pessoal sexta-feira à noite? Assim, a gente combina daqui de sair. Então vem todo mundo para a minha aula, aí da minha aula é o ponto de saída para poder... Era o esquenta, vamos dizer assim. Então, quando falaram que esse esquenta, eu lembrei disso. Enfim, a gente combinou mais ou menos, eu falar um pouquinho sobre... Ei, Rogéria, tudo bem? Agora aqui presente também. Boa noite. Olá, Boa noite a todos. Boa noite. Desculpem os minutinhos de atraso, estava voltando de uma audiência, me perdoem. Tem problema, está todo mundo correndo. Um prazer estarmos aqui na presença do professor Marcelo Abelha Rodrigues, professor Márcio Carvalho Faria, professor Heitor Sica. É uma satisfação imensa para o IBDP contar com esses grandes mestres de todos nós aí na área de execução e poder estar aqui hoje nesse Esquenta Jornadas, né? Como o professor Marcelo Abelha já estava dizendo, nós estamos agora fazendo esses eventos como uma provocação aí para as grandes discussões que vão acontecer, daí, claro, de uma forma mais aprofundada, nas jornadas brasileiras de direito processual, que vão ser realizadas de 23 a 25 de outubro, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ficam todos convidados já para acessar o nosso site das jornadas, fazerem as inscrições e comparecerem lá presencialmente nesse que é o evento mais importante do IBDP, que acontece a cada 2 anos, e que, felizmente, dessa vez poderemos voltar a fazer da forma
presencial. Mas desculpe, professor Marcelo, a palavra é sua. Desculpe pela interrupção, somos todos ouvidos aqui. Não, enfim, então a gente estava fazendo justamente a sua introdução, que você não estava aqui, e te apresentando também, mas que bom que você chegou. E eu contava para eles do Esquenta, né, que me lembrou muito de uma quando comecei a dar aula na PUC, isso nos idos de 93, 94, daí de São Paulo, me jogaram para dar aula no último horário da sexta-feira. Eu falei, gente, quem que vai na minha aula sexta-feira? Só o pessoal, não existia celular naquela época, o pessoal ia para minha sala para poder de lá combinar de sair. Então, era uma espécie de esquenta. E aí, quando me colocaram aqui, eu me lembrei. E aí, a gente conversou um pouquinho antes sobre... há uma semana atrás, eu defendi a minha tese de titularidade, né? E até a gente chegou a cogitar que o dia de hoje seria uma semana antes, mas acabou não sendo. E, assim, o que eu trouxe como eu não precisava fazer uma tese para poder obter a titulação de professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Bastava a apresentação de memorial. Mas como eu achava que era um momento muito importante, são 27 anos de cátedra na Universidade Federal do Espírito Santo, e desses 27, pelo menos 22 dedicados à cadeira de execução, vem desenvolvendo essa cadeira, eu achava que era importante fazer um símbolo para esse momento e resolvi escrever uma tese de algo que há alguns anos, há uns bem 17, 18 anos, eu venho me incomodando bastante esse tema, porque é um tema que, no meu sentir, foi, vamos dizer assim, desviado do direito material para o direito processual. Porque, de fato, é um instituto bifronte, com grandes reflexos no processo, como tantos outros, mas ele acabou sendo cooptado pelo processo, porque no momento em que existiu uma discussão mundial sobre a natureza jurídica da responsabilidade patrimonial, se de direito material, se a teoria era dualista, se a teoria era monista, se ela estava dentro da obrigação, se era só a cristalização processual de uma responsabilidade que seria naturalmente decorrente de uma sanção pelo descumprimento da norma, ou seja, a atividade jurisdicional seria a consequência lógica do descumprimento do débito. E existia essa discussão muito grande no âmbito da doutrina em meados do século passado, e essa discussão aqui no Brasil ela acabou tomando um rumo de uma das duas correntes, que era a corrente processualista. E houve um acanhamento natural da corrente materialista, embora você tenha trabalhos aí como do Clóvis Veríssimo do Couto Silva, um civilista do Sul, do Rio Grande do Sul, que lançou um trabalho em 64, e esse trabalho que ele lançou em 64, por uma editora bem pequena, depois ele acabou lançando em 76 o mesmo trabalho melhorado pela Burhatsky, por uma editora mais na época de fôlego, e ele fez ele trouxe, vamos dizer assim, ele insere aqui no Brasil a doutrina que na Alemanha desenvolvia muito, que era justamente a teoria de que a responsabilidade patrimonial estava dentro da obrigação, estava no direito material, e não era, vamos dizer assim, uma mera realização de atos de execução ou que só se iniciava a partir de uma responsabilidade executiva. E aí houve uma evolução natural disso no mundo, e aqui no Brasil a sensação que eu tinha era de que isso ficou um pouco relegado para o âmbito do processo, o que naquele momento era muito natural pela fase autonomista do processo, pela necessidade de se trazer uma importância ao processo, enfim. E aí o que eu fiz com esse trabalho? Esse trabalho, como não existia possibilidade de eu fazer uma análise da responsabilidade patrimonial nas suas diversas situações específicas, por exemplo, no direito de família, por exemplo, societário, etc., eu resolvi fazer um trabalho que fosse uma espécie de teoria geral para a compreensão da responsabilidade patrimonial, trazendo a responsabilidade patrimonial, e aí está a novidade, considerando realmente como um direito de garantia, assim como a fiança, assim como a hipoteca, assim como as garantias especiais,
tratando ela como, de fato, sendo um direito de garantia comum e acessório de toda e qualquer obrigação. Só que é um direito de garantia posto pela lei. É a lei que impõe. As pessoas podem até delimitar isso. E a gente, no trabalho, eu trato da Convenção sobre a limitação da responsabilização. Mas, a rigor, é uma garantia que a lei coloca tanto nas obrigações de natureza contratual ou negocial, quanto nas obrigações de natureza extranegocial. Então, assim, nós temos duas cláusulas gerais no Código Civil, uma que trata das negociais e a outra que trata das extranegociais. E aí a minha ideia foi trazer, por exemplo, quais são as classificações. Então, por exemplo, classificações como a responsabilidade secundária e primária, que é uma classificação clássica trazida por Liebman, é uma classificação que eu refuto, porque a ideia de primária e secundária ela foi concebida quando não se tinha firme, e hoje é firme, de que a garantia patrimonial estava na obrigação. Se ela está na obrigação, ela não é de um terceiro. O responsável não é um terceiro, ele é um terceiro em relação ao débito, mas não em relação à obrigação. Então, se eu estou numa obrigação e você é minha garantidora, o seu patrimônio é que vai me garantir, você não é terceira na relação, você é responsável, mas não terceira. Você não é a devedora, mas você é responsável. Então, isso... e aí entra uma série de distinções, como, por exemplo, de fato, eu tenho casos em que eu posso ter uma garantia patrimonial de um responsável que não seja o devedor e que ele tenha, de fato, uma subsidiariedade. Mas isso não é regra. Isso pode vir a acontecer e exerce, nessa hipótese, o tal do benefício de ordem. Então, então, essa classificação, as origens, a evolução de como que isso se deu, o que de fato é garantido, o que o patrimônio garante. Lá fala, na legislação, fala do inadimplemento da obrigação, o patrimônio responde pelo inadimplemento. Mas exatamente o que significa responder pelo inadimplemento? Na medida em que eu falo que eu respondo pelo inadimplemento, eu respondo pela dívida incumprida ou pelas consequências do inadimplemento. Então, essa é uma do objeto de análise. Outra questão era quem é, de fato, o responsável. O responsável normalmente é o próprio devedor, mas também podem ser terceiros. O responsável, por incrível que pareça, ele pode ter uma responsabilidade primária em relação ao próprio devedor. O devedor pode responder depois do terceiro, que seria esse responsável, que é o caso, por exemplo, é incomum, mas é só para demonstrar a mobilidade que isso tem, por exemplo, se uma criança atira uma pedra e machuca uma outra pessoa na rua, ele cometeu um ato ilícito, que desse ilícito gera um dever de indenizar. Esse dever de indenizar é garantido pelo patrimônio dos pais, e não pelo patrimônio quer dizer, o devedor é a criança, o débito foi praticado, ou seja, aquele que praticou o ilícito, que responde pelo débito decorrente do ilícito, é a criança, mas quem responde pelo inadimplemento do dever de pagar da criança são os pais. Os patrimônios aí que vão responder primeiro são dos pais. E apenas se os dos pais não tiverem patrimônio, aí sim é que nós teremos a responsabilidade do patrimônio do próprio filho. Então, tem uma série de questões envolvendo isso. Há um outro problema, que é a questão da criação de patrimônios separados, patrimônios especiais e patrimônio total. Outra questão que foi tratada também diz respeito aos meios de tutela, e aí eu trabalho tanto o de tutela preventiva da garantia patrimonial e trago algo que no Brasil a gente não desenvolveu muito, que é a ação subrogatória, e que acho que a gente poderia trabalhar mais isso no Brasil. Eu falo também sobre a famosa ação de arresto, que, na verdade, não é uma ação preventiva para para proteger a garantia patrimonial, e falo daquelas clássicas que são as repressivas, né, como fraude à execução, fraude contra credores, também da ação declaratória de nulidade, e falo também sobre a desconsideração da personalidade jurídica como sendo uma das técnicas de proteção também, enfim.
Então, assim, é um trabalho que toca basicamente nesses elementos fundamentais e que acabam sendo tratados ali de uma maneira ou de uma forma que normalmente a gente não existe nenhuma monografia no Brasil, nem em direito civil, nem no direito processual sobre esse assunto. E aí, em razão disso, em razão dessa dificuldade, eu tive que acabar buscando uma série de reflexões que não tinham sido escritas ainda, né? Que não passaram por uma análise. E aí tem muitas ideias, tem muitas propostas, realmente é um trabalho que tentou ser inédito nesse aspecto de trazer reflexões novas. Então, é um trabalho que está sujeito a bastante reflexões e críticas mesmo. Eu quero receber essas críticas, porque acho que era um instituto que precisava ser devolvido ao direito material, para que ele pudesse, ainda que tenhamos que seja bifronte, ainda que ele seja no processo em que a gente enxergue tudo isso. Enfim, basicamente era essa a tônica da minha dissertação lá. Obrigada, professor Marcelo. É uma alegria muito ouvi-lo. E posso dizer, me alinhando à professora Tereza Rodalvin, que fez o prefácio da sua obra, que a sua obra tem a grande característica de tratar de um tema que não é tão fácil, tão simples, de uma forma extremamente didática, gostosa de se ler, uma forma extremamente clara. Então, o professor Marcelo tem essa característica de trazer temas relevantes de uma forma que são perfeitamente compreensíveis mesmo para os alunos. Então, estamos todos ansiosos aí, professor, pela versão comercial da responsabilidade patrimonial, pelo inadimplemento das obrigações. Então, a Didi é muito carinhosa, né? Ela falou assim, Marcelo, você consegue me fazer gostar de execução. Então, mas ela é muito doce, muito carinhosa, ela fez esse prefácio e eu já consegui entregar eu terminei o trabalho na quinta-feira e entreguei no sábado para a editora, a gente já tinha combinado, e aí eles me entregaram o PDF na segunda-feira, eu acho, ou terça-feira, e já até mandaram capa, estou correndo bastante aí para ver se eu consigo lançar nas jornadas. Era a minha intenção. Maravilha! Estamos ansiosos, então, por ter nas próprias jornadas o lançamento da obra, que é tão importante. Como disse o professor Marcelo, não precisava ter feito uma verdadeira tese nesse momento, né, para a promoção para professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, ele que já é mestre, doutor pela PUC São Paulo, professor com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, advogado e consultor, não precisaria ter desenvolvido todo esse trabalho, mas o respeito acadêmico que ele tem pelo ensino, pelo conhecimento, por tudo que isso significa na vida dele, fez com que ele elaborasse uma verdadeira tese, inclusive com pontos inovadores. E aqui, professor, cumprimento especialmente pela questão do entendimento central da tese, de que a responsabilidade patrimonial é um acessório do débito, né? E tudo que daí disso decorre. E especialmente, gostaria de ouvir aqui os nossos outros convidados, e já faço uma provocação a respeito de um ponto já destacado pelo professor Marcelo, que é a questão das convenções. Convenções não processuais, no sentido de que muitas vezes se fala em convenções processuais no que diz respeito às restrições à garantia patrimonial, e o professor Marcelo aponta muito bem que, na visão dele, se tratam de convenções de direito material, né? E quais seriam, então, essa é a minha provocação, os limites para essas convenções? Afinal de contas, a responsabilidade patrimonial, como muito bem explica o professor Marcelo, é a garantia justamente do débito. De que forma as partes poderiam ter liberdade para afastar ou não completamente essa responsabilidade patrimonial por força de uma convenção realizada entre elas. Faço a provocação aqui, já chamo o nosso professor Heitor Sica. Professor Heitor Sica, que é professor associado de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, que é advogado, que é um dos grandes colaboradores aqui do nosso Instituto Brasileiro, diretor, inclusive, do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Professor Sica, fica aqui a minha provocação, mas também fique muito à vontade para destacar os pontos que entender mais relevantes aí da obra do professor Marcelo. Bom, colegas, agora de forma oficial, cumprimentar
quem nos assiste, especialmente aos 3 colegas com quem eu tenho a satisfação de dividir aqui os trabalhos neste fim de tarde, início de noite. Começar pela querida amiga, a professora Rogéria Dotti, cumprimentando pela iniciativa. Esses encontros são muito importantes para que um trabalho como esse, que o professor Marcelo Abelha acabou de escrever e defender, até que ele chegue na sua versão comercial, que eu espero que seja rapidamente, mas nós já começamos a debater as ideias, enfim, essa é uma ocasião muito especial, e eu aproveito para deixar aqui registrados os meus parabéns ao professor Marcelo Abelha pela sua merecidíssima aprovação como professor titular, e ganha a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo e toda a processualística brasileira. E cumprimentar o querido amigo, companheiro de tantas jornadas, Márcio Faria, com quem a gente tem debatido e dialogado esses últimos 3 anos, foram de grande aproximação, e fico aqui feliz de termos mais uma chance de conversarmos, debatermos sobre execução. Como disse o Marcelo de início, é um tema que pouca gente gosta, e paradoxalmente é um tema tão importante em termos de efetividade. De nada adianta um processo de conhecimento ótimo se a execução não funcionar. Então, são trabalhos como esse que tocam temas clássico do direito civil, do direito processual civil, que não estão fora do radar dos temas da moda ali, de precedentes, negócios processuais, são aqueles temas que de tempos em tempos caem no gosto dos estudiosos, e que esses temas que ficam às vezes nas sombras precisam dessa análise. Então, eu vou assim, ouvir muito atentamente a exposição que o Marcelo fez, porque eu não tive ainda, até pelo pouquíssimo tempo desde que o trabalho foi efetivamente defendido, não consegui efetivamente ler o trabalho, mas ouvindo aqui e ouvi dos colegas que foram da banca, o professor Flávio Arte, com quem eu estava agora numa banca de doutorado, fez referências muito elogiosas ao trabalho, e eu fiquei aqui com algumas questões que eu aproveitaria o ensejo para colocar para o Marcelo. Marcelo, nós temos discutido o tema da responsabilidade patrimonial lá no programa de pós-graduação da USP. No semestre não passado, o retrasado, segundo semestre de 2021, numa disciplina dedicada a temas da execução. E, neste atual semestre, é uma disciplina de diálogos entre direito civil e direito processual civil, que juntam colegas do Departamento de Direito Processual e do Departamento de Direito Civil. E esse tema surge ali com frequência. Então, vou jogar uma questão aqui para ouvir qual é a sua opinião, que realmente nós não conseguimos chegar a uma conclusão, testando os limites da ideia da responsabilidade patrimonial situada, primordialmente ali como um fenômeno do direito material, embora seja evidente que ele tenha a sua repercussão, projeção processual. Mas a dúvida que me ocorreu, que nos ocorreu a mim e aos professores com quem eu divido a regência dessa disciplina, foi a seguinte: nós temos um processo arbitral que vai ser julgado de acordo com as leis de outro país, vamos pensar as leis da França, as leis dos Estados Unidos. Os árbitros proferem uma sentença com base nessa lei de outro país que não o Brasil, reconhecem que existe uma obrigação constituída de acordo com as leis desse outro país, e aí essa sentença vai precisar ser executada no Brasil. A dúvida que se poria numa situação como essa é se uma impenhorabilidade, que é uma limitação à responsabilidade patrimonial, uma vez que essa sentença venha a ser homologada e executada no Brasil, o regime de impenhorabilidades é o da lei brasileira. Se a impenhorabilidade for um instituto de limitação da garantia representada pela responsabilidade patrimonial, for um fenômeno do direito material e, portanto, um acessório do débito, esse débito foi constituído e reconhecido de acordo com as leis de outro país. Então, a pergunta que eu lhe faria nesse cenário: a impenhorabilidade seria somente aquela que, eventualmente, a lei que rege a constituição do débito se aplicaria, ou, em havendo uma execução perante a jurisdição estatal brasileira, nós teríamos que aplicar a legislação processual brasileira,
que trata das empenhorabilidades. Eu não vou nem entrar no mérito de se a lei, por exemplo, 8.009 de 90 seria uma lei material processual, né? Mas, sem dúvida, uma lei brasileira que limita a responsabilidade patrimonial. E aí, se a responsabilidade patrimonial for um aspecto da obrigação, a obrigação é regida pela lei de outro país. Como é que você sairia dessa, assim, Assim, sistematicamente? a primeira assim, o tema da convenção, ela começa aí com a pergunta da Rogéria e continua com a sua. O tema da convenção é extremamente tormentoso. Então, engraçado porque os alemães escreveram isso em 1920, 1930, quando já na teoria dualista, e embora tocassem um assunto, todos eles, os clássicos, né, de civil, como Enéceros, como Von Thur, eles escrevem dizendo que, no fundo, em tese é possível, mas deixam uma pergunta: para quê? Para transformar em obrigações naturais? E aí, algum deles traz um fator importante, que seria o grau de confiança e inadimplemento de um determinado país. Ele poderia ser muito seriamente afetado com convenções, padrões, inclusive, criando situações em que o credor tem que crer apenas de que o devedor vai pagar sob pena de que você não tenha. Mas, de qualquer forma, a ideia de você, na hora que você reconhece a garantia patrimonial como um elemento acessório do crédito ou do débito, do inadimplemento, à medida em que você o protege, você engessa, porque você protege do ponto de vista micro aquele crédito, mas você engessa a circulação de riquezas na medida em que você impõe um ônus sobre o devedor, sobre algo que é para o caso dele não cumprir o que ele tem que cumprir. Ou seja, o normal é que ele, em tese, é que ele cumpre. Então, a gente vai criar um engessamento na circulação de riquezas que talvez seja tem que ter um ponto de equilíbrio nisso, né? Até escrevi isso na tese, dizendo o seguinte: o ponto de equilíbrio é a má-fé. Cortou um pouquinho aqui para mim, não sei se Dos para vocês bens. também. Falhou. Porque para a minha? Isso, agora voltou, professor. Agora estamos ouvindo novamente. Ah, tá, desculpa. É porque eu estou num hotel e às vezes a internet daqui não é muito boa. E aí, o que me parece é que, na medida em que se cria uma proteção para aquele crédito, reconhecendo que o patrimônio é garantidor dele, do ponto de vista macro, eu crio um engessamento, porque eu vinculo um determinado patrimônio que eu não sei se vou precisar dele como garantia, apenas trazer uma segurança contra o risco, e engesso a circulação de riquezas por conta deste vínculo do patrimônio com o débito para o qual ele deve servir de garantia. E aí as convenções, elas acabam sendo uma forma de você, na hora que eu faço uma convenção, por exemplo, com o Heitor e falo: este patrimônio vai responder por esta relação jurídica obrigacional, eu não só saio daquela abstração e o próprio credor SICA, ele vai ficar absolutamente mais seguro, porque ele vai identificar. Na medida em que eu limito, eu identifico. Eu falo: esses aqui, então, são servíveis para isso. Eu liberto outros, mas esses eu os identifico. Se eu tivesse que responder assim, a priori, eu responderia de que a lei por se tratar de direito material, tem que ser estabelecido realmente pelo direito material do país onde ficou estabelecido. Em relação à sua pergunta, Rogério, eu acho que é possível haver as limitações, mas essas limitações, elas não podem chegar a um patamar de exclusão, praticamente, da responsabilidade patrimonial. E na medida em que
Se o direito que ela visa garantir é um direito indisponível, aí você já vai ter restrições a esse limite, porque o acessório segue o principal. Então, uma série de questões envolvendo isso, mas, a priori, eu admito a convenção, desde que ela não seja excludente e desde que ela respeite o regime jurídico do direito ao qual ela visa garantir, em termos de limitação, justamente para fomentar o desenvolvimento econômico. E acho, Sica, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, é o direito material, mas é claro que na hora que a gente faz a transposição para executar, para receber o exequatur, tem aquela regra de que você precisa, ainda que num juízo homologatório, ele passa pela ordem pública, né, pelos bons costumes, enfim. Se for algo que seja absolutamente ofensivo à dignidade ou alguma coisa, eu acho que tem condição de ser barrado ali. Mas, numa resposta imediata, eu ficaria com a ideia de que estaria no plano do direito material e essa alegação processual da lei processual brasileira não se aplicaria, né? Lei processual, entre aspas. Mas é só uma sugestão. Enfim, não tem essa questão específica, mas eu estou sendo coerente com o que eu venho defendendo lá. Perfeito. E em relação justamente à questão da convenção, a solução apresentada na tese, professor Marcelo, se me permite, me pareceu muito inteligente no sentido de adotar algo semelhante com o artigo 602 do Código Português, que estabelece que é possível a restrição, mas dentro de um certo limite, no sentido justamente de não esvaziar a responsabilidade patrimonial. Exatamente. Isso, de certa forma, ela já existe. Ela existe em Portugal, nos Estados Unidos também é assim. E nos Estados Unidos é bem mais pragmático, na verdade. Eles não têm tanta preocupação, eles têm uma preocupação muito mais pragmática e se respeita muito essas divisões patrimoniais. Acho que o modelo português é bem interessante quanto a isso. Professor Sica, quer fazer algum comentário? Poderia, assim, não, acho interessante a resposta aí, trariam outros problemas, né? Se a gente precisaria, então, ao iniciar a execução, provar o teor e a vigência do direito estrangeiro, à luz do artigo 376 do CPC, para que o juiz considerasse, né, a penhorabilidade, segundo a lei estrangeira, de um bem que, segundo a lei brasileira, seria impenhorável. A gente acrescentaria uma série de camadas de dificuldade a essa execução, mas, de fato, é coerente com a premissa. É que o pensamento tradicional, acho que da processualística brasileira, seria o de que se penhora um ato executivo, que, né, recai sobre o patrimônio do devedor em sede executiva, é a forma de realização dessa atividade estatal, né? Ainda estatal, né? Se vier a desjudicialização, não mais será estatal, mas, enfim, atividade estatal, discussão de patrimônio para a satisfação de uma obrigação espelhada em título executivo. Então, nessa medida, provavelmente, a resposta que seria dada pela maioria dos estudiosos do tema seria, né, aqui nós vamos precisar observar a legislação brasileira, que vai pautar toda a execução, incluído esse ato central da execução, que é a penhora, né, uma visão mais processualista do fenômeno e não uma visão, né, do ponto de vista do direito material, né? Inclusive, todas essas questões envolvendo todas essas questões que são bastante tormentosas envolvendo a desconsideração, como, por exemplo, se resolveria, pelo menos se encaixaria mais fácil. Porque uma coisa é a discussão sobre os pressupostos materiais para desconsideração. Outra coisa é saber se, uma vez desconsiderado, esse sujeito que é atingido, ele tem o direito de discutir o direito material da dívida. Porque ele está ponto, dentro dela. Ou seja, se eu sou responsável patrimonial secundário, eu respondo, mas eu não sou devedor, se eu poderia apresentar as defesas que seriam oponíveis pelo devedor. Exatamente, porque ele está na dívida, ele está na obrigação, então ele pode. Não precisa um esforço, não precisa um dispositivo, como, por exemplo, diz lá da fiança dizer isso, porque se você está dentro da relação jurídica obrigacional, você não é um terceiro da relação jurídica obrigacional,
Pelo contrário, você está no aspecto acessório dela, você tem todo o direito, porque ela afeta aquilo que você responde. Então, essas discussões assim, faz muito mais sentido para justificar todas as dificuldades envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica, porque o sujeito que é atingido pela desconsideração, ele é inserido numa obrigação da condição de garantidor acessório daquela obrigação. E aí ele passa a ser se é partícipe dela, obviamente ele tem todo o direito de discutir. E aí vem uma série de questões importantes, que eu também não sei responder antes que me perguntem, sobre, por exemplo, ok, e se isso aconteceu em cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença buscou, trouxe lá o sujeito, desconsiderou, e agora? Esse juiz que já julgou, já transitou, fez conjugada material, enfim, são problemas que não tem. Na hora que você trabalha isso no direito material, você já começa a trazer essas discussões como um litisconsórcio eventual lá na cognição. Ou seja, deveria ser proposta a ação já desde imaginado. Mas como isso pode acontecer no curso, de fato, né, o ilícito pode acontecer no curso, realmente, mas essas questões são todas trazidas, pelo menos, por uma reflexão, e me dá a sensação de que elas se acomodam melhor sob essa perspectiva. Pelo menos eu fui encontrando respostas melhores para os problemas clássicos que a gente tem enfrentado em relação a esses temas. Agora, tem assim, se você me perguntar e falar assim, Marcelo, qual foi um dos temas mais difíceis para você nesse trabalho? Um dos temas mais difíceis para mim, assim, me fez refletir bastante, e é a questão de que quando você está diante de uma responsabilidade contratual, quando você está diante de uma responsabilidade extracontratual, é mais fácil. Mais fácil assim. Por quê? Porque se eu cometo um ato ilícito e tenho desse ato ilícito nasce a obrigação de reparar, então a garantia patrimonial minha é para minha obrigação de reparar. Ok. E eu já sei, ou pelo menos o dano ele já está configurado. Na hipótese das obrigações contratuais, assente que o sujeito responde pelas perdas e danos que ele causou pelo descumprimento. E aí tem uma questão muito séria, que é a chamada indenização suplementar. Uma coisa é o equivalente monetário, se eventualmente o SICA me vende, ou o Márcio me vende 10 cavalos, e o preço disso é 50 mil reais, esse é o equivalente monetário. Mas se ele não, em razão dessa venda que não se concretiza, não vai para a feira, não usa os animais na fazenda e tem um prejuízo, pela lei, a responsabilidade patrimonial ela garante não apenas o equivalente patrimonial, mas também os prejuízos decorrentes do inadimplemento, ou seja, os lucros cessantes. E aí a questão mais tormentosa é como que alguém pode ser garantidor de uma dívida que ele não sabe ainda, ele ainda tem o direito de discutir se a responsabilidade é dele em decorrência da indenização suplementar, se aconteceu o lucro cessante ou não. Então, esse é um ponto bastante complexo, bastante complexo. Então, eu acabei sustentando que, para cada obrigação nova, suplementar, eu tenho uma garantia patrimonial nova, porque isso vai ter uma influência muito grande no momento, nos eventuais desvios patrimoniais, o momento dos desvios patrimoniais. Se no começo da obrigação, quando eu tinha que oferecer, assumindo os cavalos, ou se o desvio se deu depois do inadimplemento e, portanto, antes de ele vir me cobrar alguma coisa, mas, ou seja, existe uma garantia patrimonial para o equivalente, existe uma garantia patrimonial para os prejuízos decorrentes do inadimplemento, que é um dos elementos da obrigação. Então, assim, eu fiquei muito tempo parado nisso, me atrapalhou muito isso aí. Mas, enfim, tem muita coisa interessante para se discutir. Coisas como, por exemplo, se a responsabilidade, isso tem alguns autores, poucos autores defendem, se a responsabilidade patrimonial ela é de toda e qualquer modalidade de garantia, ou se ela é apenas das garantias, das obrigações pecuniárias, sejam elas de qualquer natureza. E eu, num primeiro momento,
tendi bastante a defender essa posição minoritária de que era só das obrigações pecuniárias. Mas o que acontece? Quando a gente tem várias obrigações, que pelo menos pelo equivalente monetário, eu acho que ela tem que ser garantidora. Uhum. Não pelas indenizações suplementares, mas eu digo não pela aquilo que é suplementar, mas aquilo que é o correspondente monetário, acho que sim, acho que realmente ele deveria. Se eu tenho uma obrigação de fazer com o Márcio e o Márcio me paga por essa obrigação de fazer, esse equivalente pecuniário, sim. Mas os prejuízos que o Márcio teve decorrente do não realização do fazer, acho que esses só vão surgir quando dos prejuízos efetivamente se aparecerem. Então, assim, são temas bem difíceis, bem interessantes, que na hora que a gente eu comecei a fazer, eu não imaginei que eu ia acabar descendo a esses problemas. Enfim, mas eu já estou revelando para você aqui a minha... Eu vou ligar o meu celular, porque o meu PC está acabando a bateria, mas eu já entro aqui e a gente já vai continuando. Professor Márcio, então vamos pedir a sua participação aí também. O professor Márcio, que é pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia, é doutor e mestre pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é professor adjunto da UFJF e é advogado, um dos grandes estudiosos hoje dos temas da execução, especialmente da desjudicialização. Tem artigos importantíssimos publicados na Repro a respeito da desjudicialização. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui também, professor Márcio. A palavra é sua, então. Depois eu vou fazer mais uma provocação aqui. Obrigado, professora Rogéria. Obrigado, boa noite mais uma vez para todo mundo. Como disse bem meu amigo Sica, é uma alegria poder participar de um evento como esse, numa situação em que nós estamos próximos das jornadas, estamos aqui já esquentando os motores para ela, e também para debater uma tese muito bem escrita pelo professor Marcelo, que, como eu disse antes, a professora não tinha chegado ainda, certamente iria trazer muitas dúvidas para nós. E agora a gente está demonstrando que, de fato, isso vai acontecer, porque essa é a ideia da nossa academia, a ideia de debater realmente teses inovadoras como essa do Marcelo. E aí eu queria aproveitar, professor, já para fazer, então, 2 comentários sobre a fala do Marcelo e do Heitor, a respeito dessa dicotomia, se há ali uma norma de direito material ou uma norma de direito processual, quando se fala da responsabilidade, sobretudo no que se refere à limitação da responsabilidade civil. E aí eu quero aproveitar esse mote para trazer não uma questão de direito internacional e nacional, como disse Sica, mas sobre direito intertemporal. Nós, recentemente, tivemos a Lei 14.334, de 2022, que trouxe mais uma hipótese de restrição às penhorabilidades, a penhora, né, que é aquela ideia da impenhorabilidade das santas casas. E a gente tem debatido com um grupo de colegas se essa norma se aplicaria ou não para os processos em curso, né, por se tratar de uma regra, eventualmente, de direito processual. Mas se nós verificarmos se tratar de uma norma de direito material, como disse Marcelo, aí, eventualmente, as questões ficam um pouco mais claras. E outra provocação, que eu também queria ouvir, meu querido amigo professor titular, Marcelo, se refere à liquidação de sentença. Eu tenho defendido já há algum tempo que me parece que quando o artigo 509 diz que tanto o credor como o devedor têm legitimidade para requerer a liquidação, e eu incluo aí também a hipótese do responsável. E aí eu dou um exemplo muito simples do fiador, que sabe eventualmente que o devedor tem dificuldade para cumprir aquela obrigação, sabe que, portanto, há muita chance de que, vamos falar no popular, aquela dívida recaia, de fato, sobre os ombros daquele fiador, e ele eventualmente verifica que nem credor nem devedor fizeram um requerimento de liquidação e, por algum motivo, ele gostaria de saber exatamente o quanto deve ato, qual é o tamanho do impacto que vai acontecer naquela futura execução, que provavelmente vai ser direcionada a ele, responsável por aquela obrigação. Então, eu acho que seria mais uma justificativa, eventualmente, para reforçar a ideia de que se trata, de fato, de uma norma especial, direito material, porque o responsável ali, a meu ver, teria essa legitimidade. E só para aproveitar também o ensejo, e aí, obviamente, devolvo a palavra aos colegas, quando a professora Rogéria fala sobre a restrição das convenções processuais, e aí me vem à mente claramente a hipótese prevista no inciso 1º do 833,
quando a gente cria uma cláusula de inalienabilidade em determinado bem, né, como uma hipótese de imperabilidade, parece que ali, claro, obviamente, eu tenho uma manifestação evidente da autonomia da vontade das partes, que escolheram que determinado bem não viesse a ser sujeito de futura expropriação. Mas me parece que, mesmo se tratando de um negócio jurídico processual executivo típico, que é o que a maioria da doutrina considera, há necessidade de se verificar ali aquele controle judicial do parágrafo 1 do 190. Eu não sei o que os colegas consideram, o professor Sica e Marcelo também, mas me parece que se esse negócio jurídico processual, embora típico, ele viole e seja passivo de controle com base naqueles ditames do parágrafo 1 do 190, acho que seria possível tranquilamente dizer que não, essa limitação aqui é uma limitação que viola a boa-fé, é uma limitação que eventualmente foi realizada com pessoas hipossuficientes, ou com todas aquelas outras hipóteses que o parágrafo 1 do 190 também assim coloca. E para terminar, e aí, de fato, evidentemente, devolvendo a bola para a professora Rogéria, nossa mediadora aqui, que tocou no tema da desjudicialização, eu acho que essa perspectiva nova que o professor Marcelo traz, ela tem que ser verificada também sob esse prisma futuro, se é que a gente vai caminhar para isso realmente, de uma análise executiva fora do judiciário. E de que maneira que isso vai se dar, de que maneira que esse controle vai se dar pelo agente de execução ou por qualquer outro que assim assuma essa função. Tenho realmente severas dúvidas a respeito dessa conjunção de ideias, né? Mas são aqui reflexões e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de contribuir e queria ouvi-los sobre esses pontos. Professor Marcelo. Então, umas colocações sempre muito importantes do Márcio, e eu, assim, eu não tenho dúvida em relação a essa questão da liquidação de sentença e tantas outras, quanto, por exemplo, a possibilidade do responsável, né, chamando aí um secundário, né, o que não coincide com o devedor, dele, por exemplo, pedir a própria desconsideração da personalidade jurídica, ser ele o responsável por isso. É ele que provoca, porque ele sabe que a ocultação pelo devedor vai fazer com que o patrimônio dele tenha que servir de garantia e o do devedor suma, né? Questões como, por exemplo, o nosso código trata de forma muito en passant daquela legitimidade para subrogar no crédito do devedor, e tem N situações em que a gente pode imaginar de o responsável patrimonialmente tomar a frente, ter legitimidade por ele mesmo, não legitimidade extraordinária, mas ter a legitimidade dele mesmo, proteger o direito dele como garantidor, ainda que seja reflexamente porque é acessório, mas para poder tutelar o patrimônio do devedor, já que o devedor, nessa incúria, deixa de receber, ou deixa de revelar que recebeu uma herança, ou deixa de reclamar determinado crédito, justamente para que o patrimônio fique vazio e não quem tem que sofrer seja do próprio executivo. Acho que ele resolve vários problemas naturalmente existentes aí. Essa questão a impenhorabilidade, e eu só trato bastante, a grande questão, e o Sica falava isso, a grande questão é que para que você obtenha o direito de... Ok, então vamos lá, o sujeito não cumpriu a obrigação e o patrimônio garante. O que aconteceu nesse momento? Aconteceu que o direito de escutir o patrimônio garantidor, ele existe em razão da garantia patrimonial e não em razão do débito inadimplido. Então, se eu tenho uma relação com o Márcio, de devo 50 mil ao Márcio, e o garantidor é o Sica, eu só posso atingir o patrimônio do Sica, o direito que legitima eu atingir o patrimônio do Sica é o direito de garantia por ele prestado. Não é o débito é mais longínquo. O inadimplemento não é eu ter descumprido a regra de adimplir com o Márcio que me autoriza a executar o Heitor. O que me autoriza a executar o Heitor é a existência de um direito material subjacente, que é esse direito de garantia.
Agora, independentemente da teoria processualista, que não via isso, mas partia diretamente do inadimplemento como consequência imediata poder executar o responsável, como se isso fosse inerente à norma jurídica, né, como fosse a própria sanção da norma jurídica, independentemente de inserir nesse miolo a garantia patrimonial como o direito que legitima a execução patrimonial do responsável, não tem jeito pelas próprias mãos, né? A questão de você realizar a expropriação, como ela não pode ser realizada de forma... E esse é o grande tema da desjudicialização, é saber, o Estado, eu só posso exercer esse direito de execução patrimonial via estatal ou não. A regra é que seja via estatal, com um devido processo legal. E aí, o que justifica todas essas regras inerentes à impenhorabilidade, elas se põem antes. A penhora é apenas o ato do processo, porque como eu não tenho como realizar pelas minhas próprias mãos os atos de expropriação, na regra geral, e o Código oferece uma sequência natural e lógica procedimental que é o início, a avaliação e as expropriações, então não tem jeito. Tudo que se refere à restrição do patrimônio, isso já está lá no direito material. Ela vai se projetar no processo, porque o processo, o método normal de expropriar, ainda que tudo isso só venha a ser visualizado no processo, ele só vem a ser visualizado no processo porque isso não pode ser feito sem o processo, regra geral. E a gente está discutindo atualmente em ebulição justamente isso. Só pelo processo ou não? Mas eu acho assim, eu estou absolutamente convicto e quero não ficar, quero ser provocado de que esse é um fenômeno de direito material. Para mim, assim, os alemães estão muito na frente, os franceses estão muito na frente, os portugueses estão muito na frente, e acho que a gente ficou estacionado, a gente tirou do direito civil o que dele deveria ter se desenvolvido mais no direito civil. Tanto que fica essa discussão eterna. Afinal de contas, eu vou seguir o 391 do Código Civil ou eu vou seguir o 789 do Código Civil de Processo, que tem mais ou menos a mesma redação, né? A gente tem essa briga aí para saber quem manda na responsabilidade patrimonial. Mas eu acho que o fato de a gente só começar a realizar os atos de expropriação por meio de processo, e a penhora é o primeiro desses atos, a arguição da impenhorabilidade é uma arguição que, no fundo, volta ao direito material. Vem cá, eu não posso penhorar porque, antes de não poder penhorar, eu tenho um problema de restrição do patrimônio. O meu patrimônio não garante. E aí, por isso, acho que esse problema fica menos tenso em relação às regras de direito intertemporal. Perfeito. Professor Márcio, algum complemento? Obrigado, meu caro. De fato, é um tema fascinante, né? Você está falando aqui, eu estou pensando em várias outras questões que envolvem... Ainda bem que a minha tese já foi. Ainda bem, né? Ainda bem. Por exemplo, aquela questão que o STJ tem decidido de forma relativamente tranquila, se é que a gente pode chamar assim, né? Você citou a professora Tereza no começo, ela costuma brincar que o STJ é um tribunal gerúndio, né? Ele está decidindo assim, mas nunca se sabe se de fato, né, vai continuar, mas pelo menos me parece que em relação a essa questão a jurisprudência é relativamente tranquila, no que se refere à possibilidade de discussão da imperabilidade do bem de família, que o STJ tem entendido se tratar de uma matéria de ordem pública, né, e que eventualmente, portanto, não haveria ali preclusão, e que poderia ser tratada de ofício. E me parece, assim, de certa medida, e quem sou eu para criticar, obviamente, o egrégio STJ e todos os ministros que ele compõem essa posição, mas eu certamente não consigo compreender como que um direito disponível, né, se eu posso alienar o meu bem, se eu posso onerá-lo, se eu posso doá-lo, né, qual seria o problema? Imagina se eu resolvo amanhã ir morar lá na Alemanha e resolva, por exemplo, alienar o meu imóvel, o único que eu tenho, ou então que eu resolva doá-lo para, por exemplo, uma fundação de proteção aos estudiosos da execução, porque certamente vai ser uma meia dúzia só. Qual é o problema, eventualmente, então, que me impede de, num processo, esse direito de ser disponível?
né? Eu tenho uma dificuldade de entender, mas a partir do momento que você traz esse novo enfoque para essa questão, realmente as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Ou não, vai depender da posição que você, obviamente, vier adotar, né? É interessante, de fato, essa perspectiva, meu caro, porque isso faz a gente refletir muitas coisas que até então eram vistas como sedimentadas, né? Eu acho que essa é a grande beleza do seu trabalho de fato, Todas essas questões envolvendo, por exemplo, o chamamento ao processo ganha uma vida que ele já não tinha, porque de tutela da garantia patrimonial daquele que eventualmente não é o devedor principal, né? É o responsável, mas não é o devedor. As questões de solidariedade, elas são bem importantes. Até trouxe algumas questões envolvendo a solidariedade em si. E, assim, eu realmente fiquei bastante animado com a perspectiva de trabalhar temas que até então estavam sendo trabalhados sempre numa perspectiva de processo, mas para mim me deu mais conforto, me deu mais tranquilidade de colocá-los dentro do direito material, como, por exemplo, essa questão mesmo aí do STJ. Não que você não vai ter problemas, mas está no direito material. Então, assim, se existem restrições, essas restrições são de direito material. E restrição para quê? É só para garantia? Então, para fim de garantia, existe uma restrição de direito material, mas para outras a propriedade está livre? Enfim, mas muda um pouco o eixo de discussão, né? Essa questão ela não fica meio sem sentido no âmbito da penhora exclusiva, porque o cara não pode penhorar, mas pode vender. Então, assim, quando você traz tudo para uma perspectiva do direito material, ela fica mais palatável, né? Enfim. Professor Marcelo, aproveitando esse gancho do que expôs muito bem aí o Márcio, as posições do STJ e o artigo 833, né? Não poderíamos terminar essa nossa live aqui, já estamos caminhando para o final, nosso tempo está se esgotando, sem mencionar o executado Cafajeste, que são 2 artigos escritos pelo professor Marcelo Abelha que geraram enorme repercussão pela felicidade, não apenas ele usar um termo que chama a atenção de todos, mas que exprime aquilo que todos nós na advocacia sofremos quando temos uma execução frustrada, principalmente com pessoas que têm alta capacidade financeira. E eu faço um gancho, professor Marcelo, então, do executado Cafajeste, dos seus 2 artigos publicados lá em 2016, 2017, se não me falha a memória, com a questão que o senhor coloca de que os incisos do artigo 833, na sua tese, podem ser interpretados pelo juiz no caso concreto para ver se realmente a dignidade do executado está sendo atingida ou se esses incisos estão sendo utilizados para ele frustrar o direito de crédito daquele que busca na execução a satisfação do seu crédito. Queria que o senhor comentasse um pouquinho isso, então, para nós, aí essa questão que também o STJ vem interpretando os incisos do 833. Então, na verdade, eu creio assim, até o Nelson Neri me fez uma pergunta sobre esse dispositivo na tese, e eu acho assim, a gente passa no final das contas, o sujeito paga com patrimônio. Não adianta nada a gente botar 100 milhões de medidas difíceis e inventar uma caixa de maldades se não tiver patrimônio. Então, talvez assim, a questão é você esquecer o objetivo, né? Você começa a perder um pouco esse objetivo, porque uma das coisas que mais me chama a atenção nessas decisões do STJ, eu acho assim, eu me coloquei assim, por algum minuto, eu falei assim, se eu fosse um ministro, me senti até assim, importante, eu falei assim, pô, se eu fosse um ministro, eu acho que de fato também eu teria um comportamento de aplicar o 139 com mais parcimônia. Não porque, no fundo, eles não acreditem que o 139 não possa ser bom, mas eu acho que tem tanta gente aí que não é preparada para o exercício desse poder que é melhor colocar um freio, e acho que eles colocaram esse freio da subsidiariedade. Quando não esgotou o procedimento e o procedimento foi falho, vamos dizer assim, infrutífero. Mas aí tem uma questão que me chama muita atenção, que talvez seja a grande dificuldade para mim, como ser humano, inclusive, de exercitar esse raciocínio e saber qual é a distinção, que é, tudo bem, não foi. Então, me resta o 139. Só que o gatilho
para eu destravar as medidas coercitivas, né, que é o grande problema, as atípicas, é o mesmo gatilho para destravar as sanções, que é a ocultação patrimonial. Indícios de ocultação patrimonial me permitirão entrar no 139.4 para lançar mão das medidas coercitivas, e indícios de ocultação patrimonial também geram a incidência de contempt of court. Então, fica muito difícil você imaginar que um ser humano que está dentro de um processo, acompanhando todo esse tipo de comportamento, ele possa, nessa hora, ter um equilíbrio. Eu costumo dizer que teria que ser minha esposa, que é super equilibrada, teria que ser o irmão dela, que é super equilibrado. Mas se fosse eu talvez não tivesse esse equilíbrio, para poder discernir e falar assim, não, eu vou aplicar uma medida cuja finalidade eu estou vendo que existem indícios de ocultação patrimonial, ou seja, tem que existir um mínimo de indicação de que há patrimônio, porque senão não adianta esse de vista. Senão você vai ficar dando medida e elas não vão ser coercitivas de nada, porque no final das contas o que paga é o patrimônio. E acho que essa é a grande dificuldade. Talvez precisasse um pouquinho mais para se destravar as medidas. Qual é o grau, o estándar desse indício? Rede social é suficiente para isso? Quer dizer, porque o cara apareceu numa rede social, então é indício de que... Enfim, eu acho que tem que haver aí uma cooperação do exequente com o juiz, no sentido de trazer realmente elementos que indiquem isso. Mas o grande problema para mim é essa chave que vira e fala assim, não, agora eu estou aplicando uma medida coercitiva. E a outra chave que vira e fala assim, não, isso aqui não é medida coercitiva, é contempt of court e eu tenho que aplicar multa pelo 774 do CPC. Então, assim, essa para mim é a grande dificuldade. Mas se a gente não perder de vista que, no final das contas, tudo se resume em patrimônio, talvez seja o caso, antes mesmo de lançar as medidas por lançar, que se faça uma busca efetiva dentro desse indício patrimonial, para que você não crie um mal maior de medidas que ficam aí ofendendo liberdades, etc. Às vezes até casos até que são medidas de tortura, né? Que não tem muito sentido. E outra coisa, até essa questão foi super engraçada, esse nome que acabou pegando, né? Uma coisa assim. Inclusive foi para a jornada, você acredita que foi nas jornadas foi de Fortaleza? Acho que foi de Fortaleza. Foi para a jornada de Fortaleza que eu fiz esse texto e acabei falando lá. Mas na verdade, acho que a grande maioria não é de cafajeste. A gente fica com muita raiva, mas a grande maioria são devedores que não são cafajestes, são devedores que não têm mesmo patrimônio para poder pagar. A grande massa é essa, infelizmente. Marcelo. Mas é isso. Eu tenho... Posso, professor Rogério? Por favor. Deve. Eu tenho até usando como premissa teórica a tese de Sica sobre a cognição na execução. Eu tenho defendido para os meus alunos, e estou começando a pensar para escrever um pouco sobre isso, que, na verdade, acho que a gente tem que fazer uma análise de quem é o executado. E eu tenho pensado em 3 tipos de executado. O primeiro executado é aquele que, de fato, não tem condições alguma de pagar o débito. Aquele que deve água, luz, telefone, serviços essenciais. E esse você pode usar de medidas típicas, atípicas, as duas juntas, e mais tantas outras, que não é possível que haja ali o cumprimento da obrigação. Na outra ponta está o devedor cafajeste, para fazer menção à sua expressão. É aquele que o Estado tem que ser firme, tem que ser forte, tem que mostrar a sua força e tem que mostrar, de fato, que a tutela executiva tem que ser efetiva. Mas tem uma segunda categoria, uma terceira, melhor dizendo, que fica aí no intermédio, que é aquele devedor leal, aquele devedor que está em dificuldades, eventualmente uma pessoa jurídica de médio porte, que está passando por uma dificuldade por conta da pandemia ou por conta de uma outra questão, o mercado virou, alguma coisa aconteceu, aquele que tem um certo patrimônio, mas que talvez precise de um auxílio para gerir aquele patrimônio e conseguir sair dessa dificuldade e, eventualmente, quitar suas obrigações mais importantes, parcelar aquelas outras que, eventualmente, possam ser parceladas, enfim, que haja ali uma necessidade de um controle mais efetivo para que aquela execução seja equilibrada, como costuma dizer o nosso caríssimo amigo professor Alexandre Câmara. Acho que se a gente começar a perceber que existem tipos diferentes de devedores, parece ficar mais claro para mim
quais são as medidas executivas que o juiz vai vir a ter que adotar. É claro que, para isso, ele precisa de contraditório, ele precisa de cooperação das partes, ele precisa de vários instrumentos que o Código, aliás, nos dá, mas para mostrar que, de fato, não adianta a gente ficar impingindo medida típica contra quem não tem condições mínimas de pagamento. E, por outro lado, também, talvez me pareça que possa ser muito rigorosa aquela via cruz que se impõe ao credor para tentar demonstrar que o cafajeste é cafajeste. Às vezes é difícil demais conseguir demonstrar essa prova, fazer essa prova, exigir-se, de fato, todo esse caminho, e aí o cafajeste, claro, consegue, porque normalmente ele está muito à frente da nossa ideia comum, ele consegue eventualmente se safar mais uma vez. Que quando a gente defere uma medida típica de apreensão de um passaporte, um CNH, um bloqueio de algum tipo de direito, ele já está muito à frente. Isso já não mais o afeta de forma alguma. Então, eu estou começando a pensar a respeito disso, se nós não teríamos que, de fato, ter um processo também de execução, porque isso é muito dito lá no processo de conhecimento, a ideia da flexibilização procedimental no processo de conhecimento, a ideia de se pensar quem são as partes, né? A ideia de ter processos adaptáveis. Eu acho que essa ideia também tem que ser trazida para a execução, para que a gente possa, a partir da premissa de quem é o executado, saber quais são as melhores armas para, eventualmente, combater o cafajeste, evitar que haja um castigo, como costuma dizer o personagem greco, aquela primeira categoria de devedores, aquela que, de fato, não tem condições alguma de quitar suas obrigações, e tentar fazer com que ela seja equilibrada para essa segunda, para esse pessoal do intermediário aí, que pode, eventualmente, se quitar suas obrigações e seguir a vida, cumprindo todas elas como a gente gostaria. É só uma reflexão que eu queria trazer aos colegas. Não, Na eu verdade, acho eu que está ainda não escrevi, certíssimo. mas estou pensando a respeito. Deixa Eu eu acho só que tá acrescentar, eu certíssimo. acho que tem um outro fator aqui, eu tenho falado disso também, que você tem que olhar o direito material. Vamos fazer mais uma homenagem à tese do Marcelo. O ilícito extracontratual, que já foi objeto de uma ação de conhecimento, gerou sentença, está em fase de execução. Você está executando pensões decorrentes desse ilícito extracontratual para garantir a sobrevivência do autor, aí então já exequente. Eu sou favorável a uma releitura da ideia de alimentos, prisão civil por dívida de alimentos, para incluir o alimento devido em razão de ilícito extracontratual. Então, eu acho muito mais simples, numa situação como essa, nós reconhecermos um nível de agressividade das medidas executivas maior. Agora, um banco que tem na sua atividade econômica o risco normal de tomar calote, o banco começar a querer apreender passaporte, cartão de crédito, ou CNH, ou outros tipos de restrição a direitos do devedor, isso me incomoda numa perspectiva não de proporcionalidade entre sacrifício de direitos do devedor versus o direito à efetividade da execução, porque esse direito é uma constante. É difícil a gente fazer proporcionalidade quando um direito ele se mantém constante. O banco ou o sujeito que foi atropelado, todos eles têm direito a uma efetividade da execução em igual medida. A questão é o direito material subjacente ao título executivo. Se a gente colocar esse input também, vai dar diferença aí. Heitor, inclusive no trabalho, eu coloco justamente esse fator de risco como sendo um elemento fundamental para discernir, por exemplo, a garantia patrimonial extracontratual da garantia patrimonial contratual. Então, um banco, quando ele empresta dinheiro, ele começa a emprestar dinheiro muito antes dele te emprestar o dinheiro. Então, ele empresta dinheiro para quem não tem que pagar, não tem como pagar. Ele tem acesso ao patrimônio da pessoa, ele sabe que não tem patrimônio, mas ele impõe um preço ao dinheiro, que é os juros, dentro do sistema. Então, já o cara do ilícito contratual, infelizmente, o carro dele bateu numa pessoa que ele não conhece, não sabe quem é, não sabe como ele... Enfim, não dá para você tratar de modo, por mais que todos a gente queira usar os mesmos remédios, o risco para esse sujeito do ilícito é absurdo. Ele está ferrado. Inclusive, o próprio direito material, ele coloca lá, no caso de indenização por ato ilícito, o patrimônio separado, que é o 539, que é aquele constituição de um capital. Essa constituição de capital é um exemplo de patrimônio separado, de direito, assim, uma regra especial, justamente, talvez sem essa leitura dessa observação que você fez, Sica, mas ele trata de modo diferente. Então, eu trabalho essa questão do risco justamente para poder demonstrar que aquele que lida com o risco e escolhe garantias no âmbito contratual, no âmbito negocial, ele
basicamente, ele tem menos o que reclamar. Já o outro, não. O outro pega é na sorte, ou o azar. Quem bateu, quem te atropelou foi uma Mercedes ou quem te atropelou foi uma bicicleta. Então, você vai ter um problema de patrimônio, eventualmente, para correr atrás e se ressarcir. Então, esse é algo realmente bastante interessante. Inclusive, dentro da perspectiva do que vocês falaram, hoje nós estamos vivendo o absurdo do absurdo, que é a padronização de medidas atípicas. Medidas atípicas padronizadas. Então, isso já diz tudo. Então, como é que pode isso? O processo deixa de ser rente ao direito material, quando deveria ser o contrário, né? Ele deveria estar preocupado se a com qual é o medida direito atípica, material a ser tutelado. Se ela é atípica, como é que ela pode ser padrão? Ela está tipificada nas atípicas. É uma loucura. O Brasil é uma loucura. Realmente, não é para amadores. Então, quero agradecer muito. Foi um enorme prazer estar aqui conversando com o Foi uma delícia. Marcelo Abelha, professor Márcio Carvalho Faria, professor Heitor Sica. Foi realmente uma aula e algo muito, muito prazeroso. Marcelo, quero te agradecer imensamente por ter, então, aceito esse convite do IBDP. Quero aproveitar esse momento para dizer que nas jornadas, agora em outubro, de 23 a 25 de outubro, lá em Gramado, jornadas presenciais, nós vamos ter vários painéis sobre o tema da execução, nós vamos ter um painel sobre desjudicialização, nós vamos ter um painel justamente sobre responsabilidade patrimonial, execução fiscal e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos ter um painel também sobre a questão da improbidade administrativa, um tema absolutamente atual agora, né, com esse julgamento recente no Supremo Tribunal Federal. E vamos ter também um painel sobre medidas executivas atípicas, que é o tema afetado no STJ. Enfim, são momentos importantes de confraternização entre todos aqueles que amam o processo civil, para podermos nos encontrar novamente depois desse período longo e difícil da pandemia e poder aprofundar, então, todas essas questões que hoje nos afligem, que são tão importantes para a efetividade do processo. Como muito bem disse meu querido amigo Heitor, se não é execução, a gente não tem efetividade nenhuma. Então, cumprimento os colegas e agradeço imensamente por ter podido fazer essa mediação aqui. Uma alegria para mim, Marcelo. Parabéns pela tese, muito merecida aí a titularidade na Universidade Federal do Espírito Santo. Parabéns. Eu agradeço a você, Rogério, agradeço ao Heitor, agradeço ao Márcio, meus queridos amigos, ao Heitor que deu essa ideia da gente fazer essa, de certa forma, levantar o esquenta em cima disso. Eu fico lisonjeado, muito obrigado de coração. E não é por acaso que os dois estão citados aí na versão comercial como agradecimento pela cumplicidade em razão das discussões do tema da execução. Se deixar, a gente fica, você já viu, né? Obrigado de coração. Valeu, queridos. Valeu mesmo. Obrigado, Marcelo, Rogéria, parabéns aí pela iniciativa. Márcio, obrigado aí, né? E foi ótimo, como sempre, discutir com vocês. Estou sempre à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado. Parabéns, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, professor Rogério. Obrigado muito pelo convite. Conte sempre comigo, né? Se for para falar de execução ou qualquer outro tema, mas se for para execução, melhor ainda. Eu fico muito feliz de estar aqui, ter podido aprender muito. Anotei bastante aqui, o meu caderninho está sempre aqui do lado, né? E espero encontrar com todos vocês lá em outubro, em Gramado. Certamente vai ser um momento único. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Uma boa noite a todos. A nossa live foi gravada e nós vamos estar disponibilizando nas redes sociais do IBDP e no nosso site. Um abraço, uma boa noite para todos. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.